percebe que esses três, aí depois, né? Se der tempo hoje, eu vou abrir um negocinho de engenharia de cardápio para vocês, que tem que ser os 5 estrelas do seu restaurante. É o Não, a que gente dá já lucro. tirou baseado no CMV, a gente já tirou 2 produtos lá, que eram 2 encrencas que a gente tinha. É isso. Tá aí, pessoal. Então, tá vendo? Tem que pôr em prática, tá? E agora nós vamos começar aqui falando, né, de... Opa, deixa eu só aqui. De tributação, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Aqui ficou melhor agora para mim. Então, nós vamos falar da tributação no Simples Nacional. E aqui, né, nós vamos entender como reduzir a carga tributária dentro da lei. E vamos usar de exemplo um restaurante. Eu chamei o restaurante La Vie, né? Restaurante La Vida. Sandro, tá aí? Beleza, Sandro? Tá aqui. Então, olha, para o planejamento tributário, a gente precisa analisar algumas variáveis dentro do teu negócio para reduzir a carga tributária dentro da lei. Da mesma forma que eu falei com vocês, do planejamento trabalhista. Então, vocês têm que ver a sazonalidade para escolher qual o tipo de contrato de trabalho mais adequado. Da mesma forma, a gente fala da tributação. Como falamos também do custo da mercadoria vendida, como falamos, né, do princípio de Pareto, o que dos teus produtos representa 80% do faturamento, esses produtos, vocês têm que mexer no preço, têm que entender a margem dele, têm que ver o custo da mercadoria vendida, porque o que vocês mexerem nesses produtos vai representar, vai impactar em 80% do teu faturamento. E isso é lucro maior, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho, né? Todos vocês são do Simples Nacional, mas é importante entender os detalhes do Simples Nacional. Apesar de muitos de vocês, às vezes, falar, poxa, mas isso é coisa do contador. Mas é importante vocês saberem, até para checar se ele está fazendo o melhor para vocês, né? Então, nós vamos... o Simples Nacional, ele foi criado com o objetivo, né, de melhorar, de maior justiça tributária para as MPS. E para ingressar no Simples, né, tem que estar enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. Tem que cumprir alguns requisitos legais e formalizar essa opção. E eu sempre falo, atenção na formalização da opção. Todo ano, de 1º a 31 de janeiro, é o período de opção ao Simples Nacional. Ah, mas o ano passado eu já era, esse ano já estou automaticamente? Não, tem que fazer a solicitação. Só que, às vezes, quando você vai em janeiro, teu contador vai em janeiro renovar a opção, o que acontece? Tinha lá um débito. Opa! Aí, você tem ali 10, 15 dias para resolver, para ver o que é esse débito, se é alguma guia que você não pagou, se foi emitida errado, alguma coisa para solucionar. E às vezes passa o prazo. Aí você vai amargar no lucro presumido ou no lucro real. Então, sempre atenção. Quando chegar novembro de cada ano, chega para o teu contador e fala, olha, levanta aí para mim se não tem nenhuma pendência minha no Simples Nacional, porque eu não quero sair dele no ano seguinte, ok? Então, é sempre o alerta. Novembro, já vai pedindo para o contador levantar. Tá tudo certo? Vai dar certo optar pelo Simples Nacional em janeiro? Porque passou dia 31, acabou, né? Não tem choro, não tem nada. Ah, mas eu estava tentando o parcelamento. Você vai tentar em 2025. É essa a questão, né? Então, aí, colocando para vocês, quem pode optar pelo Simples Nacional? Primeiro, o MEI, né, que tem um faturamento de até R$ 81 mil ano, e o MEI vai recolher um DAS fixo, tá? R$ 72, fixo, ok? Ah, se ele faturou R$ 5.000, se ele faturou 6 mil, ou se ele não faturou nada, ele vai pagar o DAS. Microempresa, né? A enquadrada como microempresa é aquela que fatura até R$ 360 mil ano, que dá, em média, uns R$ 30 mil mês. E a empresa de pequeno porte é aquela que fatura de 360 mil a R$ 4.800.000.
E aí, é bom vocês também estarem atentos a uma outra questão. Foi feita uma divisão em relação ao teto de faturamento, porque São Paulo é um estado rico. O nosso PIB equivale a 31%, a nossa arrecadação equivale a 31% do produto interno bruto. Ou seja, nós somos um estado rico. Então, aqui no estado de São Paulo, uma empresa que fatura até 4.800.000 é considerada uma microempresa. Entretanto, em estados mais pobres, como, por exemplo, Rondônia, Amapá, o Acre, uma empresa que fatura 4.800.000 é considerada já uma grande empresa, né? Que eu brinco, é multinacional. Por quê? Porque eles têm uma arrecadação baixa. Então, ocorreu o quê? Na época do Simples, ficou uma discussão entre os estados mais pobres e os estados maiores, tá? Que aí é São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Por quê? Porque são estados que arrecadam mais com o ICMS, que é o estado é o imposto que sustenta o estado. Então ficou assim definido, tá? Que para efeitos de ICMS, o teto é até 3.600.000. Então, vamos supor, o restaurante, o Nação Nordestina, está faturando, vamos supor, 3.800.000. O que vai acontecer? Ele vai recolher todos os impostos dentro do Simples, e o que ultrapassar a 3.600.000, ele vai recolher o ICMS à parte, com um percentual de 18%. Opa, isso quebra, né? Então, vamos lá. O Soares, tá? O El Soares está lá, faturou 4 milhões. Então, como ele ultrapassou o teto do ICMS, certo? Ele vai pagar 400 mil reais de ICMS fora do Simples, com alíquota de 18%. Então, é importante vocês estarem atentos a esse sublimite, tá? Para estar no Simples Nacional é até 4.800.000. Agora, as empresas que faturarem acima de 3.600.000 vão calcular o ICMS e o ISS fora do Simples Nacional. Então, vocês têm que estar atentos. O sinal de alerta para vocês é 3.600.000, tá? Porque, como vocês são comércio, então, o ICMS, para vocês, seria um imposto muito importante e muito alto, porque vocês são comércio. E o imposto gerador, né, para quem está no comércio, é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS. Então, atenção vocês a isso, para não cair, né, como chegou um cliente meu, ele estava faturando 3.900 e pouco, e ele falou, poxa, eu vou ter que recolher o ICMS de quase 400.000 a 18%. Isso matou minha formação de preço de venda. Então, tem que ficar esperto com isso. Então, esteja sempre atento e chega para o teu contador. Fala, olha, quando você vê que eu estou chegando lá 3.500, me avisa, porque eu vou ter que ver o que eu faço. Porque passou de 3.600, o ICMS se recolhe fora do Simples Nacional, ok? Tá claro isso para vocês? Qualquer coisa é só perguntar, pessoal. Depois, o Simples Nacional é uma tributação unificada. E por meio de uma guia, né, documento de arrecadação do Simples, que é a DAS, se recolhe em uma única guia até 8 impostos. Quais são os impostos que compõem a cesta do Simples Nacional? Então, eu tenho imposto de renda da pessoa jurídica, eu tenho contribuição social sobre o lucro líquido, eu tenho IPI, eu tenho PIS, COFINS e contribuição previdenciária patronal. Estes impostos são federais. E aí, eu tenho um imposto estadual, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e um imposto municipal, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, tá? Então, dos 8 impostos, eu tenho
6 federais, 1 estadual e 1 municipal. E aí, em uma única guia, eu faço isso. Imaginem se vocês estivessem, por exemplo, no lucro real ou no lucro presumido, vocês fariam um recolhimento e apuração para cada imposto. Então, para cada imposto, faz uma apuração e recolhe. E os percentuais são muito acima do que tem no Simples Nacional. Continuando aqui. Também no Simples Nacional, ele está dividido em 5 anexos e com 6 faixas de faturamento. Quais são os anexos? Por que foi feito isso? Porque, por exemplo, no comércio, o custo do comércio é alto, porque você tem o custo da mercadoria vendida. Então, ele é o anexo mais barato, que você paga menos imposto. Temos a indústria, que também tem um custo, tá? Da mercadoria que é produzida e vendida alto, mas ela, por ser indústria, ela tem um imposto a mais, ela é um pouquinho maior. O serviço, como ele não tem um custo de mercadoria, o custo dele é o serviço propriamente dito, é o intelectual, é o humano, então ele tem um valor maior, porque ele não tem um custo para efetivação muito grande. E aí, nós temos o anexo 3, que é a locação de bens móveis e prestação de serviços, tipo serviços de cabeleireira, manicure, e assim sucessivamente. São serviços mais básicos. Nós temos o anexo 4, que é para serviços, tá, de advocacia e serviços da área de construção civil. E nesse caso aqui, do anexo 4º, a contribuição previdenciária patronal, que é o INSS, ele é recolhido à parte. Temos também o anexo 5º, que ele é só para atividades de cunho intelectual, como médico, dentista, engenheiro, psicólogo, então são para cursos. Aí, Tânia, tudo bem? Aí, então, aqui eu só quis mostrar para vocês quantos anexos são e o que é cada anexo. E aí existem o quê? As alíquotas são progressivas. Quanto menor o seu faturamento, menor é a alíquota. E agora eu vou mostrar para vocês os anexos, como é que eles estão. Aqui eu estou apresentando para vocês o anexo 1, que é de comércio, que é o anexo de vocês, tá? Então, se vocês olharem, lembra que eu falei, são 5 anexos e 6 faixas de faturamento. Então, o anexo 1 é para quem fatura até 180 mil reais ano, que dá, em média, 15 mil reais mês. E a alíquota nominativa é de 4%, ok? E não tem valor a deduzir. Quem é mais antigo, como eu, tinha lá antigamente, quando você fazia imposto de renda da pessoa física, tinha lá parcela a deduzir, né? É mais ou menos a mesma sistemática. Quem fatura de 180.001 a 360 mil reais, a alíquota nominativa é de 7,3 e tem uma parcela a deduzir que você vai utilizar. E assim sucessivamente até 4.800.000. Se vocês observarem, as alíquotas nominativas, elas se iniciam com 4% e vão até 19%, ou seja, quanto maior seu faturamento, maior é a alíquota nominativa. Aí, né, nessa alíquota nominativa, dentro desta alíquota, eu tenho um negocinho aqui, mas não vou inventar moda, que se eu invento moda, às vezes eu estrago aqui, ó. Caneta vermelha. Vamos ver se eu consigo. Opa, falta um. Aqui, ó, caneta vermelha. Então, se eu pego aqui essas alíquotas nominativas, tá? E eu tiro ela? Não tiro nada, gente. Aí, tá vendo? Inventei moda aqui, ó. Apontador laser borracha. Aí, melhor não inventar moda, né? Olha, ó. Inventa moda. É isso que dá, né? Olha, vai inventar moda, Sandra Regina. Então, dentro dessas alíquotas nominativas, tem um pedacinho de cada imposto, tá? Tem um pedacinho de cada imposto. Então, tem imposto de renda da pessoa jurídica, tem a contribuição social sobre o lucro líquido, o COFINS, o PIS,
a contribuição previdenciária patronal, que é o INSS, e o ICMS. Então, vocês devem ter visto aqui que eu coloquei separado o ICMS, porque para nós é de muito importante entender qual é o percentual dentro desta alíquota do ICMS. Então, por exemplo, na alíquota nominativa de 4%, 34% dos 4% é só para ICMS, tá? Então, aqui para vocês entenderem como que é partilhado os impostos dentro das alíquotas nominativas. Tá claro, pessoal? Só dá um joinha, né? Tipo assim, ó, faz um joinha que a gente já sabe que vocês estão entendendo. Aí, agora, beleza? Agora nós vamos aqui. No Simples Nacional, como é que faz o cálculo? Eu pego essa alíquota aqui, 4, 7, 9, e aplico direto sobre o meu faturamento? Não. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma conta. Existe o quê aqui? Uma fórmula para aplicar isso. E a fórmula é receita bruta total dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominativa, menos a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta total novamente. Então, isso aqui é uma fórmula, tá? Que tem que ser aplicada. E aí, eu peguei aqui o restaurante, criei aqui o restaurante Lavi, restaurante A Vida. Então, supondo que esse restaurante faturou 700 e... Ah, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Como que vocês apuram a receita bruta anual? Sempre dos últimos 12 meses. Não é pegar de janeiro a dezembro. Olha, de janeiro a dezembro do ano passado, eu faturei 700 mil. Não. Você tem que pegar de maio deste ano a maio, tá? Do ano passado. Aí você pegou os últimos 12 meses e aí você vê quanto você está faturando, tá? E aí o que que você consegue levantar? Perguntando isso para o seu contador. Todo mês ele vai fazer um cálculo diferente. Para vocês terem uma ideia, que anteriormente o pessoal fazia o cálculo dos últimos 12 meses. E aí, quando chegava outubro, nenhuma empresa começava a diminuir o faturamento. Aí o fisco falou: peraí, esse pessoal está muito esperto para o meu gosto. Falou: não, agora sempre vai ser dos últimos 12 meses, não do exercício do calendário, e sim dos últimos 12 meses. Então, o restaurante Lavi verificou que nos últimos 12 meses, ou seja, relativo a março do ano passado, deste ano a março do ano passado, ele faturou 720 mil. Se vocês observarem, 720 mil está na terceira faixa de faturamento. Qual é a alíquota nominativa? 9,5%. Qual a parcela a deduzir? 13.860. Aí vamos aplicar a fórmula? Então, eu peguei 720 mil vezes 9,5%, que é a alíquota nominativa, aí eu tive um resultado, que é 68.400. Menos a parcela a deduzir, eu obtive o quê? 54.540. Pego esses 54 mil... Ah, eu errei aqui, tá, gente? Pego esses 54.540, divido... Não, esquece aqui, ó. Divido por 720 mil, tá? Aqui eu esqueci de mudar. Divido por 720 mil, que é a fórmula aqui, receita bruta total dos últimos 12 meses. Eu vou ter uma alíquota efetiva para pagamento de 7,57. Então, veja, aplicando esta fórmula aqui, você reduz a alíquota efetiva, tá vendo? Então, não é os 9,5. Aplicando a fórmula, você vai reduzir. Aí, o faturamento desse restaurante Lavi, de abril de 2023, 60 mil, né, que foi o faturamento mensal do mês de abril, vezes 7,57%. Ele vai ter uma DAS para pagar do Simples Nacional de 4.000
542, ou seja, ele tem uma alíquota efetiva do Simples de 7,57%. E aí, isso é importante vocês sempre saberem qual é o percentual de imposto a alíquota que vocês pagam, porque na formação de preço de venda vocês têm que colocar um imposto, porque o imposto é um custo variável. Quanto mais você vende, maior a carga tributária. Então, você tem que saber, tem que conversar assim com o seu contador para verificar qual é o percentual de imposto que você está pagando. Qual é a alíquota, porque a partir daí é que você forma o seu preço final de venda. Tá certo? Aí vamos seguindo aqui. Aí tem o de indústria, porque eu sei que aqui no grupo nós temos também indústria de alimentos. Na indústria, ele está no anexo 2 e continuam as mesmas 6 faixas de faturamento. Só que se vocês observarem, no comércio, começa com 4%. Na indústria é 4,5% e vai até 30%. E também tem as parcelas a deduzir. O que teve de diferente aqui na indústria? O IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, ok? Então, por isso que ela é um pouquinho maior, porque ela tem o IPI, para quem é indústria aqui, correto? E aí, só lembrando vocês que indústria não é quando eu fabrico para consumir no balcão ou no salão da minha empresa. Indústria é quando eu fabrico um produto e vendo ele para uma outra empresa revender. Então, quando eu, por exemplo, vou dar um exemplo, o Marcelo, que ele tem lá, né? Ele tem lá 2 mesinhas que ele fala no salãozinho dele pequeno, que ele vai lá, ele vende as pizzas, a Sandra vai lá, consumidora final, compra os pães. No momento que ele vender o pão e os discos de pizza para uma padaria revender, ele está enquadrado como indústria. Se ele vender só para consumidor final ou dentro da lojinha dele, do salão dele, ele é um comércio, entendeu? Então, apesar dele produzir, então é bom ficar claro isso. Da mesma forma, as coxinhas, né? Se o Antônio vende coxinha, né, para consumidor final, ele continua sendo uma indústria de alimentos que vende para consumidor final, mas ele não vai pagar o IPI, porque ele está vendendo só para consumidor final. Ele é um comércio que vende ali no balcão. Agora, se ele fizer e revender, e vender para alguém que vai revender, aí ele está no anexo 2, ok? Depois nós temos também o anexo 3, que é para serviços mais básicos. Trouxe aqui para mostrar para você o que tem para vocês o que tem de diferente. Primeiro, continuam as mesmas 6 faixas de faturamento. Entretanto, a alíquota, como eu falei para vocês, de serviço ela é maior, porque não tem o custo da mercadoria vendida, tá? E qual é o imposto diferente que tem? Não tem o ICMS, mas tem o ISS, que é Imposto sobre Serviços. Aqui só foi para esclarecer. Agora, como fazer, tá, para pagar o imposto corretamente, reduzindo os custos sem sonegar? Aqui é que agora vem o pulinho do gato para vocês. E aí vamos entender melhor o que é segregação, separação de receitas e ICMS de substituição tributária. Vou falar agora com vocês, primeiro, do ICMS e da substituição tributária, tá? O que é a substituição tributária? É uma forma de arrecadação de impostos que foi utilizada pelo governo. Por quê? O governo, há anos atrás, falava assim, poxa, tá difícil, a carga tributária, né, a arrecadação não está aumentando, né, o ICMS. E aí ele falou, poxa, mas eu tenho ali, imagina, né, eu tenho ali indústria de bebida, tem 5 milhões de pontos de venda de bebida. A indústria de cigarro, eu tenho lá 5 milhões de pontos de venda de cigarro. Dá para eu ir cobrar todo mundo? Não, porque tem muita gente até que é informal. Então, o governo falou, peraí, em vez de eu ficar cobrando 5 milhões de empresas, o que eu vou fazer? Eu vou ver quem é que vende. Então, por exemplo, de indústria de cigarros,
tenho 4 empresas. Indústria de bebidas, eu tenho 5, 6 empresas. Então, é mais fácil eu pedir que essas empresas me antecipem o imposto para mim, e ali eu já recebi o meu. Se o pequeno, o formal ou informal, quem paga a conta é o consumidor final, isso é fato, né? Mas quem está ali no meio da cadeia não me importa, porque eu já recebi o meu. E é isso que é substituição tributária, quando o governo atribui a um determinado contribuinte, aquele que está no início da cadeia produtiva, a recolher o imposto de toda a cadeia para ele. E aí o governo subiu o nível de arrecadação. Só que o governo achou que essa coisa era tão boa que antes não passava de 10 produtos. Hoje, a substituição tributária, que eu saiba, só não está em calçados e vestuário ainda, porque o restante, a maioria dos produtos, tá, são de substituição tributária. Tanto é que no Código Tributário Nacional e no regulamento do ICMS, tem lá o artigo 213. 213 é o artigo que fala de substituição tributária. Para vocês terem uma ideia, tem 213 de A a Z, e do Z já tem 213 Z20, Z30, Z40, Z50, ou seja, é quase um outro código só para falar de substituição tributária. Então, por isso que eu falo que 95% dos produtos são de substituição tributária. E alimentos e bebidas, em geral, é de substituição tributária. Então, vocês que comercializam, revendem produtos de alimentos, pode ter certeza. Tirando o produto de preparado, que esse não tem como aplicar substituição tributária, o que vocês revenderem, pode ter certeza que tem substituição tributária. É só quando vocês pegam a nota, é só vocês olharem. Comprou lá a bebida, chegou lá a bebida, chegou, por exemplo, azeite, é que vocês não vendem o azeite é insumo, mas chegou bebida, principalmente, se você olhar na nota, tem ou no preâmbulo lá em cima, né, quando vem ICMS-ST, tá lá destacado, ou se você comprou de uma pequena empresa, tá embaixo da nota em observações, ICMS recolhido a título de ST, conforme artigo 213, alguma letra lá. E ali, isso daí significa o quê? Que quem é o fabricante já recolheu todo o imposto de toda a cadeia. E vocês estão no meio da cadeia. E agora eu vou demonstrar isso para vocês. Aqui o desenho. Contribuinte substituto. É indústria. Indústria de chocolate, de sorvete, de bolacha, de bebidas, de refrigerantes, de sucos, está tudo aqui. O atacadista está aqui no meio, tá? Ele é um substituído. Você, que é o varejista, está aqui no meio. E o consumidor, que é o que paga a conta final. Então, como é que funciona? Isso aqui é o fluxo da substituição tributária do ICMS. Então, eu que sou uma indústria de sucos ou uma indústria de refrigerantes, quando eu vendo para o atacadista, eu vou apurar o ICMS da operação própria, que é minha para ele, tá? Perfeito, até aí. Aí, quando é um produto de substituição tributária, eu, indústria, recolho o ICMS da operação própria e antecipo para o governo o ICMS do atacadista para o comerciante, do comerciante para o consumidor. Ou seja, eu antecipo todo o ICMS para o governo. Então, saiu da indústria, o ICMS já está pago de toda a cadeia. Só que vocês estão aqui, no meio da cadeia. E vocês lembram que dentro do anexo 1 tem o quê, gente? Dentro do anexo 1, ICMS. Poxa, Sandra, então eu pago 2 vezes? Se você não fizer a separação das receitas, você vai pagar 2 vezes o ICMS. Porque esses produtos são de substituição tributária. Então, seguindo aqui,
Aí, de novo, né? Então, ó, indústria, ele é considerado o substituto. Quando ele é o substituto, é ele que tem que pagar o ICMS, antecipado para o governo. Aqui, segundo na cadeia, o distribuidor. Então, ele já teve, na realidade, o ICMS dele é zero, porque já foi antecipado. Vocês, que são os restaurantes, também não têm que pagar o ICMS, porque ele já foi antecipado. E o consumidor final também não vai ter que pagar a guia do ICMS, porque ele foi antecipado. Lógico que tudo isso, quem paga é o consumidor final, porque o ICMS é um imposto que está dentro do preço da mercadoria. Então, comprei lá, vamos lá, paguei um jantar R$100. Um jantar não, consumir de bebida, R$100. Dentro dos R$100 já tem o ICMS, vocês já apuraram isso. Só que esse ICMS vai ser pago pelo consumidor final, mas vocês não têm que pagar o ICMS, porque ele já foi pago, já veio na nota de entrada de vocês. Então, presta atenção nas notas, tá? Por quê? Esse ICMS já foi pago lá pela indústria. Então, é esse fato aqui, ela já pagou tudo e as operações subsequentes não tem mais que pagar em guia separada, tá? Aí, tá aqui. Então, como retirar do cálculo do ICMS, tá? Ou do cálculo do Simples Nacional, o ICMS de receita de vendas de produtos já tributados. Como que vocês podem fazer isso? Então, se eu mostrar para vocês, volta aqui, dentro da alíquota cheia do Simples Nacional, que é essa daqui, tem um pedacinho do ICMS, não tem? Então, vamos lá, como fazer isso? Vamos voltar aqui, lá para frente. Então, vamos lá. O restaurante. Então, vamos lá. Segregação de receitas, que é a separação do faturamento bruto de acordo com a atividade exercida ou produtos vendidos. O exemplo, tá, do restaurante Lavi, ele comercializa e revende produtos como bebidas em geral, água, refrigerante, suco, cerveja, vinho, cachaça, não importa, ele vende isso. Sorvetes em geral, chocolates, balas, sobremesas prontas. Isso são produtos que ele revende, ou seja, ele não manipula. E ele também vende alimentos preparados. Alimentos preparados não é de substituição tributária. Os teus insumos, sim, mas o que você prepara, não. Portanto, é outro produto. Eu compro arroz cru, ele continua sendo arroz cru. No momento que eu cheguei, eu cozinhei, ele já não é mais arroz cru, então ele já é uma comida preparada, ok? Então, eu vou ter que separar do meu faturamento o que é revenda de produtos com substituição tributária e o que é alimento preparado. E aí, como é que funciona para fazer isso? Então, vamos lá. Aqui, no anexo 1, eu tenho, na terceira faixa, peguei aqui de exemplo, de acordo com o faturamento que eu coloquei, tá? Eu pego aqui na terceira faixa, 360.001 a 700.000, a alíquota nominativa é de 9,5%, parcela a deduzir 13.860. Então, peguei 720.000 vezes 9,5% de alíquota nominativa, vai dar 68.400, menos a parcela a deduzir, vai ter um resultado de 54.540. Divido isso por 720.000, que é a receita bruta total, que é a fórmula, eu vou ter uma alíquota efetiva, tá? De 7,57. Se eu pegar o faturamento do mês, 60.000 vezes 7,57, eu vou ter o quê? Um DAS para pagar de 4.542. Mas eu preciso saber quanto ficaria a minha alíquota efetiva se eu tirar o ICMS que já foi pago, porque já está pago, não preciso pagar de novo.
Então, eu vou pegar 7,57, que foi a alíquota efetiva que eu encontrei depois da fórmula, menos 33,5%, que é o ICMS embutido na alíquota efetiva, eu vou ter o quê? Uma alíquota efetiva sem ICMS de 5,3%. Vocês viram como reduziu? Em vez de 7,57, foi para 5,3%. Então, já é uma diminuição. Aí, bom, essa aqui é a forma correta de fazer. Ué, Sandra, mas e daí? Como é que funciona o restante? Vamos aqui mostrando para vocês. Então, eu vou pegar o restaurante agora, como calcular o valor a ser pago com a separação das receitas de comércio e revenda das receitas de alimentos preparados. Por isso que eu perguntei para vocês, do faturamento de vocês, quanto que a revenda de bebidas, refrigerantes, sucos, sorvetes representa? Porque é isso que vai fazer a diferença para você ver se está calculando certo ou errado o seu imposto. Então, eu peguei aqui, fiz aquela mesma continha que eu já mostrei, aí deu 7,57. Aí, só que esse restaurante, o restaurante Lavi, ele tem receita de produtos preparados, R$40 mil. E ele tem receita de revenda de bebidas, sorvetes, R$20 mil. Opa, isso aqui já é uma informação importante que eu tenho. Então, faturou 60 mil. Quanto que é receita de revenda de produtos com substituição tributária e quanto que é receita de produtos preparados? Volta aqui. Aí, como é que fica o cálculo? De novo, né? Então, eu tenho aqui a alíquota efetiva com ICMS e eu tenho a alíquota sem ICMS. Então, vamos lá, atenção, revenda de produtos com substituição tributária significa que o fornecedor da indústria já recolheu o ICMS de toda a cadeia. Lembra do desenhinho lá, que vocês estão bem no meio da cadeia? E aí, portanto, o percentual embutido na alíquota efetiva do Simples Nacional deve ser excluído para não ocorrer bitributação. Já foi pago o ICMS, você vai lá e paga de novo. O governo vai te devolver? Já falo disso já. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a alíquota efetiva, menos 33,5, eu vou ter uma alíquota, tá? De 5,3. Ah, vou aplicar o 5,3 sobre 60 mil? Não. Você só vai aplicar a alíquota reduzida sem ICMS sobre a revenda de produtos com substituição tributária, que é os 20 mil. Então, se eu peguei 20 mil vezes 5,3, eu vou ter 1.006. Receita de venda de produtos, né? Manipulados, preparados, 40 mil. A alíquota 7,57 e 3.028. Então, somando os dois, eu vou pagar um DAS de 4.034. Se eu não fizer a segregação, vai ser 4.542. Vejam que aqui é uma redução de 11%. R$508 é um valor significativo. Se você somar isso aqui, dá 6 mil por mês, por ano. Isso aqui eu fiz assim, a grosso modo. Vocês vão verificar. E, aliás, vou até colocar para vocês já viram por que um refrigerante de 500 ml custa R$13 no McDonald's? Vocês sabem por quê? Porque ele revende alto, porque ele paga menos imposto sobre aquilo. Entenderam? Filha da puta. É. E aí, gente, porque beber, todo mundo vai beber. Principalmente se eu tenho um happy hour, aí eu estou comendo uma porçãozinha de alguma coisa, pede um vinho, pede uma cerveja, pede um chopp. E eu costumo dizer, né? Quem gosta de beber, não vai ser porque é R$2, R$3 mais caro que ele vai deixar de beber. E você reduz a carga tributária, entenderam? Sem pagar 2 vezes o imposto. Aí,
Aliás, até tem muita sacadinha. Eu estou preparando uma palestra de todas as pegadinhas, né? As sacadas tributárias. Se você observar, não se vende mais sorvete, se vende sobremesa gelada. Por quê? Porque se é uma sobremesa gelada, não é sorvete. Sorvete é a base de leite. E aí, se é a base de leite, ele é mais caro. Então, a sobremesa gelada, a tributação é menor. Mas não deixou de ser sorvete, entendeu? Eles mudam um pouquinho a formulação e pá. Aí, seguindo aqui, ficou claro para vocês a redução na carga tributária? E aí, seguindo mais um pouquinho, agora que você... Aí eu quero saber, eu quero abrir para perguntas, pessoal. Quero abrir para perguntas. Eu quero aí, pessoal, abrindo as câmeras, eu quero abrir para perguntas. Alguém já conversou com o contador? Alguém já tinha visto isso aqui? Quero que me contem. Vamos lá abrir aí, que nós estamos em poucos. Deixa eu ver em quantos nós estamos aqui. Aqui, ó, nós estamos em 14, pessoal. Vamos lá abrindo aí para conversar. Luciano, você conhecia, Luciano? Já conheci, já ouvi falar, já. A gente fez durante um tempo, mas muito mal assessorado. Isso gerou mais dívida do que lucro, né? Tá. E hoje eu ainda pago o preço por isso. Tá, e ali assim, ficou mais claro? Deu para você entender o que você tem que esperar do seu contador? Uhum. Tá. Um detalhe também é a gente, principalmente nesse setor, que nem hoje, parte de cervejas é dominado pela Ambev. A gente tem muita dificuldade com entregas da Ambev por compras da Ambev, a gente acaba comprando muito de adega. E às vezes a adega não emite nota, entendeu? Isso prejudica bastante a gente, né? Por ter esse domínio hoje, um monopólio praticamente das bebidas que sai mais com a Ambev. E aí a dificuldade grande também aí nessa parte, principalmente quando se fala em emissão. Então, mas aí, assim, veja quanto que você perde, né? Além de pagar mais, você perde. Você paga 2 vezes o ICMS. Então, tente, assim, em vez de adega, verifique se você consegue comprar de atacadistas e pede a nota fiscal, a DANF, porque aí vai te ajudar bastante, né? Ter essa previsão. Você que vende cachaça, então, para você, a cachaça também tem. Só que é aquilo que eu falo, se você compra com nota e a nota está lá discriminada, como eu falei, ela pode não estar no corpo inicial, mas ela está no final como ICMS retido, informe, antecipado conforme artigo 313, alguma letra. Então, isso é importante você ver. Mas, por exemplo, uma cachaça a gente teria que ser fechada, ou dose não. Dose também, é bebida. Também a mesma coisa. Entendeu? Outra coisa também, você vende aquele bolo de rolo. Bolo de rolo também tem ST. Tem que comprar com nota. Então, isso para vocês é segurança, entendeu? E ali, assim, é lógico que tem que estar, como o Soares até falou, ele tem uma contabilidade que é muito exigente. Você tem que inserir no teu sistema, a Karen, pode falar, Karen. Ô, Sandra, na questão das embalagens, a gente consegue esse retorno? Então, embalagem não é de... Aí o que eu vou te falar, eu não sei qual tipo de embalagem, mas que eu saiba, embalagem não é de substituição tributária. Mas para saber, você vai pegar o NCM da nota fiscal, que vem na nota fiscal, o NCM, que é o código do Mercosul, de todos os produtos, né, no Mercosul, e ali você vai consultar, ou pede para o seu contador verificar, olha, o NCM das embalagens que eu comercializo tem algum que é de substituição tributária? Você vai perguntar. Certo. Né? Porque imagina, são milhares de produtos, a gente não sabe todos de cor, mas é bom perguntar. Né? Tânia, tá tudo bem? Você revende bebidas? Opa, aqui, ó, quem foi aqui que colocou que as bebidas representam 22%? Quem respondeu? Quem colocou aqui? Eu não vi.
Opa, saí? Não acredito que eu saí, não saí nada. Que susto. Aqui, deixa eu ver quem colocou aqui que representa... Ah, Soares, você levantou. Olha aí, 22%. É significativo. Isso se você não olhar aqui bebidas, né? De repente, eu não sei se você vende mais alguma coisa, alguma sobremesa, só bebida mesmo, então, mas já é, né? Dependendo, já é uma importância boa aí. Uhum. Alguém aí tem alguma questão para colocar? Ô, Tânia, você revende bebidas também? É pouca coisa, pouca por enquanto. Tá. Aqui, ó, pouco consumo por enquanto, mas mesmo o pouco, você tem que pensar nisso também, entendeu? E aí, é como eu falo, às vezes você faz aí algumas promoções, né? E aí o pessoal acaba levando mais bebida e você coloca lá na ST. Aqui a Karen levantou a mão, pode falar, Karen. Não, acho que ficou levantada da outra vez. Vou tirar aqui. Tá bom. Desculpa. Tá bom. Agora, né, pessoal, eu quero aqui falar com vocês de algumas coisas. Então, assim, fez sentido para vocês? Se não quiser abrir a câmera, é só fazer isso aqui, gente, ó, aqui, ó, reagir, né? Reage aqui, ó. Põe um sinal de joinha. Fez sentido para vocês, tá? Aí, deixa eu tirar o meu joinha aqui. Eu mesma me dou joinha, só eu mesmo, né? Também vou abaixar a mão. Aqui, ó. Aqui que eu fiz aqui, ó. Vou abaixar minha mão, abaixei. Então, se fez sentido para vocês, né? O que a gente colocou aqui, se esclareceu. E o intuito disso é dar base para vocês terem maior argumentação com os contadores, tá? Para que vocês saibam o que falar, o que conversar com eles para reduzir essa carga tributária. Então, é importante isso. Agora, a frente de caixa de vocês, quem fica no caixa, quem pega lá, comanda, se não for automatizado, ele não vai colocar assim, ó, chega lá, ela coloca lá, você fala, eu quero a nota, ela emite lá, alimentos. Não. Refeição, não. Tem que discriminar. A Nádia é 5%. Tá aí, Nádia, não importa que seja 5%. É seu direito reduzir essa carga, né? E aqui eu quero colocar para vocês, né? Agora que vocês conheceram mais sobre a tributação, vocês vão poder conversar, né? Com os contadores de vocês, da possibilidade de redução da carga tributária dentro da lei. Lógico, vocês vão ter que fazer a lição de casa de vocês. O que é a lição de casa de vocês? Separar, e na hora que emitir ali a nota, vai ter que emitir separado. Eu sei que muitos de vocês não emitem, né? Tudo bem. Não estou dizendo o que é certo ou o que é errado. O correto seria emitir. Mas vocês é que sabem dos problemas de vocês e de que forma vocês vão fazer. Mas atenção, vendeu bebida, vendeu bolo de rolo, vendeu sorvete, vendeu chocolate, tem que emitir nota. E lembrem que eu falei, o refrigerante no McDonald's, qualquer bebida, às vezes é quase que o preço do lanche, se não for mais caro que o lanche. Oi, Luciano. Ah, tá. Pensei que você estava perguntando. Aí eu vi que, Sandro, tem alguma dúvida, Sandro? Você conseguiu entender o que a gente está colocando? Sandra, Oi. Boa tarde. Consegui também. Em relação aos assuntos abordados aí, que nem também o Luciano mencionou, o pessoal do sistema que implantou aqui o sistema, eles trouxeram algumas soluções aqui para a gente nessa questão de pagar um pouco menos de tributo, né? Esse suporte. Só que aqui aqui tem algumas peculiaridades dentro do centro que também caem em algumas desvantagens, entendeu, Sandra? Então,
eu consigo fazer até a página 2, por exemplo, você entendeu? Uhum. Então, algumas coisas eu consigo, outras coisas não. Mas a gente já vem implantando algumas coisas também dessa redução de impostos aqui também já. Sim, perfeito. O que não pode é assim, não usufruir das benesses da lei, né? Não usufruir de um Sim, benefício que você tem. Ou, o que é pior, pagar 2 vezes o mesmo imposto. Isso é pior, né? sim, exatamente. Exatamente. Tá perfeito, então. Aí, o que eu quero colocar agora para vocês, né? No dia 19/6, como algumas pessoas não conseguiram assistir à palestra de planejamento estratégico, e até por uma falha nossa, nós não gravamos, né, para mandar a gravação para vocês. Aí, o que eu iria colocar para vocês? Nós vamos fazer uma palestra de reposição de planejamento estratégico. Para quem já assistiu, se quiser, pode mandar um funcionário. Por que que é importante até vocês, se for o caso, mandar um funcionário? Pelo seguinte, vocês vão chegar para eles, vocês vão começar a falar de planejamento, de metas, de o que eles têm que cumprir, quais os objetivos da empresa, e eles vão começar a ser negacionistas com vocês, que isso não vai dar certo, que não é assim, etc. Então, caso quem já assistiu e não queira assistir novamente, se quiser colocar um gerente, alguém que é o segundo ou terceiro na hierarquia dentro da empresa para assistir, porque quando vocês forem apresentar um planejamento estratégico para eles, as metas que tem que cumprir, uma eventual remuneração variável por isso, eles vão entender o que vocês estão falando. Então, quem não assistiu, poderá assistir no dia 19/6, às 16 horas. Vai ser de 1 hora e meia no máximo, tá? E aí, quem quiser mandar um funcionário, pode. O Marcos vai mandar o link aí para inscreverem, quem quiser. Inscreve o funcionário atrelado ao CNPJ de vocês. Quem não assistiu, poderá assistir, né? E assinar a lista de presença também, ok? Então, como isso a gente não deixou gravado, foi uma falha nossa, nós vamos repor isso no dia 19/6, tá bom? E também, pessoal, eu vi ali que do grupo, né? Só queria entender, né? Do grupo, só tem quatro inscritos, né, no programa Inova Senac, que é procedimentos e técnicas de higiene, que vocês tiveram, né, o manual de boas práticas. Então, é legal mandar a equipe de vocês também. Por quê? Porque eles vão entender como tem que ser feito, vai ser um terceiro que vai falar, não vai ser vocês não serão os chatos da história, e ali, quando você concluir a formalização do seu manual de boas práticas, de manipulação de alimentos e os POPs, eles já vão estar mais cientes de como tem que ser feito, vão entender que isso é uma obrigação legal. E também no outro curso presencial, prevenção e perda, tá? Prevenção de perdas e desperdícios de alimentos. Esse é sensacional. Eu sei que muitos de vocês já têm um processo bem enxuto, tudo, mas não só vocês, mas também se tiverem funcionários, né? Porque são técnicas, são informações que vocês vão ter e passar, é uma forma também de capacitar a equipe de vocês para a prevenção de perdas e desperdícios. Então, aí, se tiver mais alguém interessado, pode ali se inscrever, vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar daqui, e colocar aqui no link para vocês, tá? Tá aqui. Copiar, onde é que tá aqui? Copiar, fui para o lado errado. Pronto, fui para o lado errado. Estou aqui ainda, né? Tô. Tá difícil. Espera aí, pessoal. Sandra Regina, de vez em quando, trava. Copiar, agora vai, agora vai.
Agora vai, agora eu vou pôr aqui no chat. Quem ainda não se inscreveu, se quiser se inscrever, estejam à vontade, tá? Aí, ó. Aí, mandei. Ó, ó, ó. Sandra Regina. Piara, agora vai tudo, tá? 20-0. Aí, ó. Quem não se inscreveu ainda no programa Inova Senac, quiser inscrever seus funcionários, também podem, tá? Vai ser muito legal, ele é presencial e eu acho que é importante vocês também investirem em capacitação dos colaboradores de vocês, por 2 motivos. Primeiro, não serão vocês os chatos a falar sempre a mesma coisa, tá? Ah, ele é chato, ele quer isso, ele é aquilo. Será um terceiro que está falando. E, segunda questão, eles vão se sentir valorizados, porque vocês estão capacitando eles. E eles recebem um certificado no final do curso. Então, vale muito a pena, né? Então, quem tiver interesse ainda, qualquer coisa, levanta a mão, tira a dúvida, né? Mas podem mandar também. E aí, a gente, já falei, né? A gente pegou vocês na mão, agora a gente não vai largar mais. Ainda não terminou, vocês vão ter semana que vem, com o Mega Master Blaster Biondo, Carlos Alberto Biondo, vocês vão ter o financeiro, que é top, tá? E a gente já tá, por incrível que pareça, a gente já tá chegando da metade para o fim já, né? Então, e aí, eu quero mostrar para vocês. O que a gente espera de vocês? Então, primeiro, que vocês participem dos nossos coletivos. Esse é um comprometimento que a gente espera de vocês. Segundo, que vocês participem das consultorias, que após nós terminarmos a trilha daqui umas 2 semanas, nós já vamos agendar as consultorias individuais com vocês. Terceiro, que você pratique. Por quê? Se você não colocar em prática aquilo que a gente orientou vocês, vocês não vão chegar aqui, ó, no aumento do faturamento. E aqui, quem quer aumento do faturamento aí, gente? Eu. Aumento do lucro. Aumento de lucro, com certeza. Com certeza, aumento de lucro, mas não adianta, não cai do céu, gente. Não cai do céu. Aí, Nádia, tem que ter mão na massa. Então, por isso que essa aqui é o resultado para você. Então, por isso que a gente coloca participar dos coletivos, participar das consultorias, nós vamos ligar para agendar com vocês, praticar o que vocês aprenderam, nós temos certeza que vocês vão ter aumento de faturamento. Mas se não fizer isso, não vai. Quem levantou a mão aí? Quem está com a mãozinha levantada? Aqui, ó. Isso, Fábio. Aí, ó. Aí, fala aí, Soares. Até conta a sua novidade, Soares. Conta para o pessoal. Nossa, foram tantas, que eu nem sei. Ô, Luciano. Conta aí, Luciano. Pode falar. Quem levantou primeiro, Luciano ou Soares? Acho que é o Soares, que ele é o número 2. 3, vamos lá. Quem levantou aí a mão primeiro? Aí. Então, vamos lá. Ô, Soares, fala, depois é o Luciano, que foi o terceiro a levantar a mão. Não, é que nesse Dia dos Namorados a gente não abriu na segunda, porque é a nossa folga semanal, mas a gente antecipou a data na sexta, no sábado e no domingo, com uma promoção, que a gente criou um combo. E foi a primeira vez em 5 anos que a gente usou um planejamento antecipado, baseado no CMV. A gente avaliou quais produtos a gente poderia colocar, independente de gosto, mas mais pela razão e não pelo coração dessa vez. E a gente teve uma procura muito grande. Todos os dias a gente teve um movimento sólido, foi um negócio constante, e a gente conseguiu avaliar a primeira vez que a gente teve uma promoção que foi fundamentada pela base que a gente teve aqui, né, nesse trabalho do Sebrae, e pelo conhecimento do produto que a gente tem. Tanto que a gente não colocou itens que a gente colocou no ano passado, a gente tirou,
e tiramos da tabela do cardápio itens que não estavam agregando valor, e muito pelo contrário, era trabalhoso, baixa lucratividade, e aquela coisa, a gente agiu pela lógica e não pelo coração, e a coisa flui e dá retorno. Olha isso, É isso aí. gente. Tem que. Obrigada pela contribuição e parabéns, Soares. Por que eu falo? Você teve trabalho para fazer isso, teve que parar, olhar, entender para poder aplicar. Mas o resultado vem. Sim, O funciona. resultado vem. É isso, obrigada. Eita, Obrigada, Soares. A família Soares agradece aqui. Epa, nós agradecemos, porque para nós, a gente fica muito feliz quando vê o resultado de vocês, porque isso é o propósito do nosso trabalho. Então, a gente procura passar o melhor para vocês. Pode não ser, é o melhor dentro do que a gente consegue, a gente procura fazer o melhor. E para nós é muito importante quando vocês põem em prática e quando tem um resultado que deu certo, a gente fala, poxa, a gente está no caminho certo, é isso, a gente está pegando na mão, vamos lá, estamos juntos nessa e não vamos deixar a peteca cair. É isso que é importante. E aí, a gente tem mais para vocês? Tem mais para vocês. Aí, o que temos mais para vocês? Tchan, 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 tchan. O que temos o que mais temos para vocês? Nós vamos aí, eu já estou dando para vocês em primeira mão. Alguém aqui já participou do programa Brasil Mais? Ele é um programa, gente, que ele visa, tá? Melhorias contínuas, tudo. Aí a Tânia não, tá aí, estamos junto. E ele é específico para micro e pequena empresa. E o que é? O Sebrae, tá? Contrata agentes locais de inovação, capacita esses agentes locais de inovação e eles vão acompanhar vocês durante 3 meses e meio, aproximadamente. E aí eles vão pegar na mão de vocês. E aí, para melhorias, como que funciona essa metodologia? Primeiro, para participar, né? Tem que ser ME ou EPP. Ter disponibilidade de 2 horas semanais. Gente, 2 horas semanais não é muito. É 2 horinhas, a gente não precisa mais do que isso. E aí, ter o comportamento orientado para a inovação. E aí, vocês vão ter que sair da zona de conforto. Aí, o Sandro está dentro, Sandro, é isso aí. O Soares também está dentro? Eu nem acabei de falar ainda, hein? Tá aí, olha aí. Isso aqui, gente, 100% gratuito. Olha só, vocês vão ter um agente local de inovação acompanhando. Como é que funciona, né, essa metodologia do agente local de inovação? Primeira coisa, no primeiro, segundo e terceiro encontro, ele vai identificar o problema. Então, lógico, vocês vão ter um problema, 2, 5, 10, ok. Depois, eles vão fazer o quê? Eles vão priorizar qual desses problemas, tá? Então, Tânia, quem é MEI não pode. Tânia, mas em breve você já não vai ser mais MEI, Tânia. Nós vamos torcer para você virar uma ME. E aí, depois disso, eles vão buscar, né, a solução para esse problema. Então, muitas vezes, com consultorias dos próprios, do corpo técnico do Sebrae, ou em outros locais. Depois, vamos fazer o quê? A implantação dessa solução. E aí vão prototipar, prototipar não, vão avaliar isso. E dentro desta avaliação, vocês com certeza vão aumentar o faturamento. E o Marcos, que é gestor do Ali, pode até falar com maior propriedade, né? Nós vamos começar isso em agosto, mas a gente já começa a regimentação já em julho, final de julho, né? Para lá, e a gente quer inscrever vocês, a gente só não pode inscrever quem é MEI, mas em breve nós vamos ter outras soluções para vocês. E isso, gente, quanto vai custar para vocês? 0. Aonde vocês acham isso no mercado? Hein? Aonde?
Marcos, quer falar um pouquinho mais do Ali, Marcos? Falo sim, Sandra. Pessoal, antes o recado aqui da lista de presença, tá? Não deixem de assinar. Mandei no WhatsApp, coloquei aqui no chat também. Tá? Lembrando, pessoal, que a gente não pode ter mais do que 20% de evasão. Então, a gente pede para vocês, tá? É isso aí, Tânia. A gente pede para vocês assinarem a lista. Por favor, não deixem de assinar, porque às vezes um esquecimento pode impactar no nosso resultado, tá? Então, não deixem de assinar a lista. Se tiver problema para acessar, é só avisar que a gente se vira aqui. Continua aí, Marcos. Bom, o Ali, como a Sandra estava falando, né? Ele é um programa acompanhado aí pelos agentes locais de inovação. Inclusive, a Karen está aqui com a gente, ela é agente nossa aí, tá? Que está no grupo com vocês. Então, eles trabalham metodologia ágil aí de solução de problemas. Dividido em 8 encontros, sendo 5 presenciais, individuais, e 3 coletivos, né? Então, eles vão trabalhar o quê? E os problema, presenciais é lá na empresa do na cliente. Empresa. Isso. Eles vão Então, até a empresa de vocês, hein? Isso, no horário, vocês combinam o horário, né? Data, tudo certinho, para fazer esses encontros. E aí a metodologia ela é muito focada em brainstorm e depois na parte de solução de problema. Né? Até o brainstorm, para quem não conhece, é o toró de palpite, como diz o Biondo, né? Mas, ou seja, vamos ter ideias. Por mais absurda que seja, porque às vezes uma ideia que parece absurda, você tem ideia para outro, o coleguinha tem para outro, e assim sucessivamente. Vamos lá, Marcos. Tá? E aí, junto, vocês chegam ali nos problemas que existem, categorizam eles entre impacto em custo e faturamento, e aí vão escolher um. Por que um? Porque são 4 meses só, né? A intenção é que vocês entendam a metodologia, se apropriem dessa metodologia para que possa aplicar sempre que for necessário, tá? Então, vocês trabalham um por conta do período, e aí vão pensar ali numa solução para aquele problema, testar essa solução e implementar. Então, é bem legal a metodologia, as empresas aí que passam, que se dedicam, acabam tendo um retorno muito bom, tá? Com relação ao programa. É 100% gratuito, não tem custo nenhum para vocês, né? E é só participar, ter dedicação, que aí o resultado vem. Tem a mensuração, é importante falar, né? Esse programa ele é mensurado. Então, lá no Encontro 5, a gente faz a mensuração de vocês, né? Mensuração inicial, ali do seu custo, do seu faturamento, para chegar no indicador de produtividade. Acabou o encontro, né? O encontro 8, 3 meses depois, eles fazem a mensuração final, para ver ali se teve um retorno, se teve algum ganho aquele programa aí para vocês, para entender a jornada de vocês. Né? Então, ele é bem interessante. Eu coloquei aqui, vou colocar aqui no chat o link de inscrição. Só não pode se inscrever quem é MEI ainda, Isso. né? A gente tem outras soluções. Pode falar, Karen, abre seu microfone. Eu vou divulgar aí um pouco meu produto também, né? Nós aí no ARI trabalhamos a produtividade das empresas, então a nossa busca é na produtividade, aumentar a produtividade das empresas. Nós trabalhamos um problema e buscamos soluções para aquele problema que a empresa trouxer. E eu tô participando com vocês porque o meu marido tem restaurante também, então por isso eu tô aí junto com vocês, mas também sou Ali e estou à disposição para auxiliá-los individualmente, se assim vocês desejarem, tá bom? Daí, tem que chamar o povo aqui para o Ali, gente. Vamos lá. É isso. E olha, vou falar para vocês, dá resultado. Vocês perceberam? A gente está querendo, que eu falo, quando cada um dos consultores, cada um de nós que convidamos vocês, a gente quer pegar na mão de vocês e partir para essa jornada. A gente está junto com vocês, tá? Então, é por isso que a gente aqui, é o que eu falo, vocês deixaram a gente pegar a mão, a gente não larga mais. Até vocês atingirem o resultado. Tá bom, pessoal? E aí, hoje foi mais rápido, tá? Com vocês.
E aqui, olha, eu gosto muito, né, de mindset fixo, né, para vocês mudarem a mentalidade. Crer que a inteligência e a habilidade são natos, tem dificuldade em ver as próprias limitações, evita desafios por medo de revelar as fraquezas, não crê que o esforço possa gerar mudança, encara problemas sem esperança de resolver. Quando você tem um mindset, o Marcos, fecha o seu microfone. Obrigada. Tá. Quando você tem um mindset de crescimento, a tua cabeça é para pensar em crescer, não é um medo de crescer, mas pensar em crescer, tá? Crê no desenvolvimento da inteligência, vocês creem nas habilidades, buscam aprendizado para superar as limitações, abraça o desafio e encara as falhas como aprendizado, porque errar faz parte da vida, é errando que se aprende, vê o esforço como um caminho para a eficiência, e enfrenta os problemas com entusiasmo. Problema todo mundo tem, tá? Todo mundo tem problema. O que tem que ser feito? O empresário, empreendedor, ele é um solucionador de problemas, porque ter o problema, saber que ele existe e não fazer nada para mudar, é aquele mindset fixo, né? Ou seja, é uma mentalidade fixa que não vai ter crescimento. E vocês são do time do mindset de crescimento, ou seja, tem problema? Vamos solucionar esse problema. Vamos seguir adiante. Vamos crescer sem medo. E mesmo quem está no grupo que é MEI, tem que ter essa cabeça. Vou crescer sim. Vou deixar de ser MEI. Eu tive lidando aí com alguns clientes que pelo menos 4 deles deixaram de ser MEI o ano passado. E aí eu falei, gente, se o teu produto é bom, você está vendendo e já superou o faturamento, por que vai ficar amarrado no MEI? Vamos crescer, vamos adiante. E numa sociedade com base no conhecimento por definição, é necessário que você seja estudante a vida toda, tá? É isso aí, Tânia, vai deixar de ser sim. E a gente é estudante a vida toda, né? A minha filha sempre falou, ai, mãe, vou fazer direito, vou ter que estudar pro resto da vida. Eu falei, direito, engenharia, qualquer coisa que você for ser na sua vida, você vai ter que estudar pro resto da vida. O Soares não parou para estudar? Vocês não estão aqui parando para estudar? É isso, faz parte da vida, é conhecimento, é a base da nossa sociedade, né? Conhecimento sempre nos traz boas coisas. E eu tenho, mais uma vez, a agradecer. E não percam, semana que vem, na terça-feira, né? Ou seja, na segunda, quem quiser participar, ou quem não pôde, ou quem quiser mandar funcionário para participar da reprise, né? do planejamento estratégico, estão convidados, e na terça-feira, com o Biondo, não percam a palestra dele sobre finanças, é fantástico, o cara é um crânio em finanças, eu faço assim para ele, santo Biondo, santo Biondo, tá? E assim, cada um aqui vai fazendo, e Francisco, tudo de bom, pessoal, muito obrigada, hoje eu acabei cedo, não vou... não vou abusar de vocês, tá bom? Um abraço para vocês, até breve. Tchau, até mais. Tchau. Beijão para você. Obrigada.